Bem, Lucas 23, verso 34. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ver então. Lucas 23, Evangelho de Lucas, versículo 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante de Ti. É tão bom, Senhor, estar aqui na Tua casa. É tão bom, meu Deus, receber aquilo que o Pai prepara para os Seus filhos. E através da Tua palavra, meu Deus, nós queremos ser ministrados, queremos ser ensinados e queremos aprender, Pai. Não apenas na mente, não apenas no intelecto, mas queremos aprender, meu Deus, em nosso coração, com esse tão profundo amor que Tu tens, Pai. Senhor Jesus, através das Tuas misericórdias, é que nós nos achegamos a Ti. Assim nós bendizemos e pedimos, meu Deus, sobre nós, ministra e fala. Amém e amém. Podemos sentar, meus irmãos? Antes de discorrer, deixa eu perguntar aqui, alguém aqui tem caneta ou lápis? Por favor, levanta a mão o lápis aí, quem tem aí? Meu Deus do céu, pode baixar a mão de vocês, irmãos. Sabe por que, irmãos, eu acho tão lindo isso? Os irmãos vêm para a igreja, escrevem, anotam e registram. Amém? No que você vai usar o que você está anotando, registrando? O que você está fazendo anotações? Eu sei, como pastor, que é o zelo que vocês têm de aprender mais e mais, e a nossa mente muitas vezes ela não segura tudo. E também porque quinta-feira tem Aprisco. Amém, glória a Deus. E tudo que vocês aprendem aqui no Aprisco, vocês compartilham, repartem, e isso edifica muito mais a vida de tantos outros. Amém? Quem vai no Aprisco quinta-feira aí, levanta a mão. Glória a Deus, amém. Deus abençoe. Amém? Ser bênção de Deus em cada casa, em cada lar. Meus amados, o texto que nós aqui nos referimos nesta noite, fizemos a leitura, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus está fazendo esta expressão, uma das perguntas na hermenêutica, fazer perguntas para o texto. Quando Jesus faz esta pergunta, aliás, esta palavra que ele expressa, em que momento ele está? Bem, posso pedir a ajuda de vocês aonde ele está? Na cruz. No momento em que as suas mãos estão sendo atravessadas por cravos, por pregos. Certamente ele está em um momento da vida mais difícil, no momento mais cruel da vida, é no exato momento do ato da crucificação, que os pregos longos, pontiagudos, perfuram as suas mãos, sem dó, sem delicadeza, mas com zombaria. Os seus executores, os assassinos, também perfuraram os seus pés. E é no momento assim que o nosso Salvador, ele faz esta oração. Na realidade, Jesus fez 7 frases, Jesus comunicou na cruz. Foram 7 frases. Esta é a primeira delas. Na ceia do mês de setembro, eu desejo falar a segunda frase que Jesus expressou na cruz. Hoje é culto de ceia. E culto de ceia é culto de nós lembrarmos o que Jesus fez por nós. Na ceia de setembro, vamos estar falando uma segunda expressão que Jesus comunicou. E Jesus estava, irmãos, muito debilitado, porque algumas horas antes ele estava no Monte das Oliveiras, e ele estava chorando, estava orando a Deus, e a Bíblia diz que o seu suor foi com gotas de sangue. Ele perdeu muito sangue.
Quando ele foi amarrado e ele foi chicoteado com chicotes com ponta de ossos e de ferros nas suas pontas, e quando ele soltava aquele chicote, aquelas pontas se cravavam na sua pele, e quando eles puxavam, arrancavam o pele junto. Jesus perdeu muito sangue. O nosso Salvador estava muito debilitado naquele momento, naquela hora. A Bíblia diz que ele teve que carregar a sua cruz, e não foi um trecho pequeno, foi um trecho longo, com subidas, descidas e depois uma grande subida. A Bíblia diz que ele não suportou o peso da cruz e ele caiu. Eu imagino que depois que ele cai, as suas costas ensanguentadas, já com feridas abertas, ele cai, alguns pedregulhos grudam-se na sua pele. E novamente ele tem que levantar-se. E ele prossegue a sua caminhada. Muitos zombando dele, muitos cuspiram nele, colocaram nele uma coroa de espinho e bateram em cima daquela coroa de espinho. Tudo isso, nosso amado Senhor, Ele fez para dizer para você o quanto você é amado por Ele, o quanto você é importante para Ele, o quanto você vale para Ele. E é nessa debilidade física, depois da noite no Getsemane, pelos açoites cruéis e zombarias, pelo que ele sofreu na casa de Caifás, na frente de Pilatos, diante de Herodes e da guarda pretoriana, e no decorrer de toda aquela manhã o sofrimento. Agora Jesus está numa cruz, debilitado. Estão atravessando as suas mãos tão preciosas, mãos que curaram enfermos, mãos que colocaram sobre o cego e deram vista aos cegos, mãos que fizeram o paralítico andar, mãos que pegaram o filho de uma mãe desesperada, porque tinha perdido o filho, uma mulher viúva, e aquelas mãos tocaram aquele morto, e aquele menino ressuscitou. Foram essas mãos que estavam sendo atravessadas por um cravo. E o amado Salvador, o amado Jesus, o nosso Senhor, Ele faz essa expressão: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nem a dor e a debilidade impediram Jesus de continuar orando. E diga-se de passagem que orar é a essência de Jesus. A Bíblia diz que ele ainda hoje exerce o seu ofício de intercessor. A Bíblia diz que ele intercede por nós junto ao Pai como um advogado. O apóstolo João, ele escreve: filhinhos, não pequeis, contudo, se pecarem, nós temos um advogado no céu. Ele continua ainda em oração. Até é bom lembrar que ele permanece em silêncio com os homens. A Bíblia diz que como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, Jesus não abriu a boca. E na hora das acusações, Jesus não abriu a sua boca. Ele continuou mudo, mas ele não ficou mudo com o Pai. Com o Pai ele se comunicava. Ele não tinha nenhuma palavra a dizer em defesa de si próprio agora. Ele não se defende a si. Ele não se defende diante de homem nenhum. Agora, irmãos, a sua dor, a sua angústia não calaram a sua oração. É um grande exemplo para nós, que devemos continuar a orar enquanto passarmos por lutas e sofrimentos. Algumas pessoas, quando passam por lutas, pensam lá no seu íntimo: Deus não está respondendo a minha oração. Alguns, quando começam a passar por grandes sofrimentos, esquecem-se do gozo e da alegria e do conforto que é a oração. É o que trazia ao Senhor Jesus uma ponta
de calma. Ele está falando com o Pai na cruz. Então nos dá o exemplo de continuarmos orando. Alguém escreveu que os cristãos devem orar no tanto que vive, porque enquanto oram, vive. Enquanto oramos, estamos vivendo. E deixar de orar, irmãos, é renunciar ao consolo de Deus. Jesus, irmãos, perseverou em oração, ainda quando os pregos estavam perfurando a sua pele, os seus nervos, a sua carne, as cartilagens, pequenas veias. Ele continuava ainda na oração. E essa perseverança de Jesus na oração vai explicando o fato que Jesus tinha o hábito de orar. As noites frias, Jesus estava sozinho, ele não podia viver sem oração. A Bíblia diz que Jesus passava a noite orando. Ao escolher os seus discípulos, ele passou a noite orando. E quando os discípulos estavam remando no mar da Galileia, Jesus estava orando. Sempre encontravam Jesus orando. Agora não era um momento de maior agonia que Jesus abandona o exercício de estar em oração. E orar era um elemento da sua natureza. Jesus vivia em oração. E a sua oração, irmãos, revela a sua beleza interna. Há uma expressão, uma frase, que diz que como o sândalo perfume, o machado que o fere. Uma vez alguém mencionou que é um texto bíblico. Não, na realidade, não existe um texto falando isso. Mas é uma linda expressão. Como o sândalo que perfuma, o machado que lhe fere. Assim nós devemos ser e assim nós devemos viver. Muitas vezes nós queremos dar a mesma moeda, ou até ainda retrucamos com profundo ódio no nosso coração, o desejo de vingança. E o que Jesus mostrou aqui, amados, é algo extraordinário da sua natureza, do que ele era, do seu amor e da sua vida de oração. Também Jesus agora, nesse momento, ele revela a sua natureza de filho. A sua oração começa assim: Pai. Ele se identifica com o Pai nesse momento do seu sofrimento. E é ele que nos ensinou a oração. Quando os discípulos lhe pediram, diz: nos ensina a orar. Nos ensina a orar. E Jesus, ele ensina os discípulos orando, dizendo assim: quando vocês orarem, e aí dá algumas dicas, né? Entre no quarto de vocês, feche a porta, para que vosso Pai que está em segredo recompense vocês. Mostrando que a oração tem um lugar. Também revelando como nós devemos chegar a Deus, chamando Ele de Pai. Então, Jesus chama de Pai. Interessante que o tentador, quando chegou a Jesus para tentar, a expressão que o diabo usou é: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Ou seja, tentando colocar dúvida se era Filho de Deus. Quantos que são filhos? E o diabo fica colocando dúvida: tu és salvo? Tu vai para o céu, tem salvação? Quanta dúvida o tentador procura colocar. E no momento da cruz, Jesus afirma com vitória, chamando Deus de Pai. Mesmo estando naquela situação por permissão do Pai, por permissão divina, ele mesmo assim, ainda assim, chama de Pai. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa alma clama. E há um texto na Bíblia que eu amo muito, acho tão lindo, que a nossa alma ela clama: Abba, Pai. E Abba significa a forma de nós transliterarmos, é papaizinho, de uma maneira carinhosa. Na sua oração, algo tão interessante. E amados, aprendamos aqui com o Senhor Jesus na hora do seu sofrimento. Ele não pediu nada para si. Amém?
Diga comigo, ele não pediu nada para si. Agora pergunto, somos ou não egoístas? Quando você vai orar, campanha de oração, não é para alcançar alguma coisa? Deus, me dá, Senhor, me dá. O pastor Alex falou, né? E somos ovelhas, sempre me abençoa, Jesus. Me dá, Jesus, uma bênção. Sempre no né? É para mim, eu quero, eu preciso. Eu determino. E a bênção tudo para a gente. Interessante que Jesus está orando. E ele não está pedindo nada para si. E quem está mais precisando é ele. Quem mais precisa é ele. Interessante que são 7 expressões que são narradas com Jesus na cruz. A primeira expressão, ele não pede para ele nada, mas ele está pedindo por alguém. Ele não está pedindo, abençoa minha mãe, abençoa meu pai, meus negócios, Senhor, que nesta semana venha arrebentar vendendo bastante. Ele pede por alguém, não é por um amigo, não é por alguém que exerce sobre nós um carinho tão precioso, mas é por inimigos, são por assassinos seus, que estão ferindo assim a ele mesmo. Porque, irmãos, que ele não pede o mal para aqueles homens, mas ele pede perdão. Eu respondo, meus amados, ele não pede o mal por causa da sua natureza. Na sua mente não está o mal. E ele reconhece que aquele mal, maior ainda, agrada o Pai. Ele não diz, eu perdoo vocês, mas ele diz, Pai, perdoa eles, Pai, porque ele sabe que eles estão atacando o Pai. Você que é pai, você que é mãe, toque em você, mas não toque nos filhos. Se alguém sente-se mal na vida, é tocar nos filhos, é tocar nos nossos filhos. E a maior ofensa está sendo para o pai. E ele pede, Pai, perdoa eles, Pai, porque eles estão atingindo direto contra o Pai. A sentença, a briga é entre o Pai e os malfeitores. E Jesus está ali naquele momento pedindo que aquele insulto contra o Pai, na pessoa do Filho, ele está pensando no Pai, ele está pensando nos seus algozes, ele está clamando misericórdia pelos seus algozes, em detrimento da ofensa que está lançando para o Pai. Ele está se anulando, ele está sofrendo, mas com o seu coração tão cheio de amor, tão cheio de misericórdia, ele intercede pelos seus inimigos. Jesus começou pedindo por outros, não pede nada para si, na dor, na agonia da morte. Ele pensa naqueles que o maltrataram, e ele oferece a sua primeira oração, uma oração em favor dos outros. E esse mesmo espírito de abnegação, meus queridos, é difícil, mas precisa estar em nós. Nós precisamos ter esse DNA de Jesus na nossa vida. Mas pastor, eu nunca quero perder. Meu amado, lamento te dizer, mas ele que nos ensinou, se alguém quiser me seguir, negue, tome e ele que nos ensinou. O Evangelho, irmãos, precisa ser prático, não teórico.
Evangelho não nos oferece facilidades. O Evangelho não nos oferece atalhos. O Evangelho ele não é o Evangelho barateado. E não podemos pregar o Evangelho aguado, misturado, enfraquecido. Precisamos da essência desse Evangelho, que revela na primeira expressão na cruz. Estamos bem agonizando. Jesus, irmãos, Ele plantou em nós esse modelo de orar, junto, falando, buscando. E Deus tem melhorado muita coisa. Porque no momento que nós nos aproximamos de Deus, irmão, não tem como as coisas não andarem. E Ele nos ensina o motivo certo, a maneira certa, o modelo certo. A oração do Pai Nosso eu acho tão lindo, que é Pai Nosso, não é Pai meu, dá pão meu de cada dia. Plural, eu pensando nos outros. É tão precioso, mas é tão rico isso. E nós precisamos beber essa riqueza. Outra coisa que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que Jesus pedia pelos seus mais cruéis inimigos. E não eram inimigos que fizeram mal para ele há muitos anos. E aí já está de sangue frio. Não, é no ato da dor. É no momento da ofensa. Sabe aquela situação que você diz, não, deixa mais tempo, já está esquecido. A gente sofre menos quando faz tempo. O sangue está frio, está gelado, né? A expressão que se usa. Mas é no ardor do sofrimento, da infâmia, da injustiça, que ele clama por socorro, que ele pede ajuda. Uma ajuda não para si próprio. Não era uma oração por inimigos que tinham feito mal tantos anos, mas era ali no momento, na hora que ele estava sofrendo, que ele estava ali assassinando. Então Jesus, com a dor dos cravos, que tinham lhe perfurado as mãos, e tinham açoitado, lhe tinham cuspido, e a Bíblia diz que arrancaram-lhe a capa. Imagina, irmãos, que depois de ter apanhado tanto, e depois que o seu corpo estava todo ensanguentado, suas costas repletas de sangue, porque eles tiram a roupa. Imagina, não sei se você, certamente, alguma vez você já teve que passar um gás na sua pele com uma ferida. Imagina, aí tem aquela líquido que se coloca, né, para ajudar a soltar um pouquinho, água oxigenada, né? E a gente vai tirando bem devagarzinho, faz uma choradeira, né? Uma coisa, uma dorzinha de nada. Agora, irmãos, imagina, o sangue de Jesus já tinha colado na sua roupa, e aqueles homens não tiram assim com todo, está doendo Jesus? Não, eles arrancam, sangra mais uma vez, tudo de novo. E ele que está pedindo para o Pai, dizendo: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. A sua oração, irmãos, não estava limitado àqueles homens, aos verdugos, aos assassinos. Não estava limitado. Mas eu acredito que esta oração, ela tem um alcance tão longo, tão grande, que pegou a tua vida e o teu passado, estava dirigindo para você também. Perdoe-nos. No ato da tua vergonha, do adultério, no ato da mentira, no ato do roubo, no ato que você estava se trocando, Jesus estava clamando na cruz a oração de longo alcance, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estavam pegando a tua vergonha e o teu pecado. Jesus estava incluído naquela oração. Aquela oração não é uma oração somente daquele momento, daquela hora, mas era uma oração que atingiu o teu passado, que atingiu também o teu presente e alcança no teu futuro.
tendes perigos, não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado no céu. Esse advogado é Jesus. Amém. Uma oração que não estava limitada no tempo, mas oração que se estende e ecoa até os dias de hoje. Você que afastou-se de Deus dos seus caminhos da igreja, colheu no mundo que não deveria colher. Essa oração se estende a você. Você que tem pecados que ainda não foi confessado, incluiu esses pecados. É uma extraordinária oração. Nem sofrimento e dor, mas que pela sua bondade e misericórdia abençoe. Eu creio que essa oração estava incluído não apenas aqueles soldados que com uma marreta pesada perfuraram as suas mãos, mas estavam incluídos os escribas, os fariseus, os sacerdotes, estavam incluídos Pilatos, Herodes, os herodianos, aos judeus, os gentios. Sim, toda a raça humana estava incluída nesta oração. E eu digo a vocês que sublime oração, que preciosa oração, quando ela é considerada dentro desse foco, dentro desse ponto que podemos enxergar de maneira tão vasta. E esta oração, irmãos, ela se torna uma escola para os seus discípulos, para os seus seguidores. Porque anos mais tarde Estevão está sendo apedrejado. Ele olha para o céu, ele vê os céus abertos, ele vê o Filho do Homem, ele vê Jesus. E quando ele vê Jesus, ele lembra-se das palavras de Jesus que dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E ele diz, Estevão diz: não lhes tome em conta esse pecado. Com quem que ele aprendeu? Com quem que Estevão, quando está sendo apedrejado, com quem que ele aprendeu? Ele aprendeu com Jesus o Salvador. Ele olhou e viu os céus abertos e viu Jesus. Os discípulos que morreram, cerrados por espada, por lança, queimados, enforcados, crucificados, a mesma coisa disseram. Eles não xingaram, eles não se enraiveceram, mas como o seu mestre lhes ensinou, assim eles terminaram a sua vida glorificando a Deus por um algo excelente, algo maior. Eu acho tão lindo também que quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você encontra que Pedro vai pregar uma mensagem a qual se convertem quase 3.000 pessoas. E Pedro, na sua mensagem, diz: olha, vocês que crucificaram o Salvador, vocês crucificaram o Salvador, mas ele ressuscitou. E a Bíblia diz que esses homens, essas pessoas, aceitaram Jesus no dia de Pentecostes. Quase 3.000 se converteram e foram batizados. E Pedro disse: vocês, a oração de Jesus estava alcançando aqueles 3.000. E também os sacerdotes. A Bíblia diz que a maioria dos sacerdotes obedeciam à fé agora. No livro de Atos dos Apóstolos menciona isso. A oração de Jesus estende-se a muitos outros. Interessante, irmãos, também que nós vamos encontrar os patriarcas, Abraão, Isaac, abençoando alguns dos inimigos que estavam lhe perseguindo. Fizeram isso, mas não a tal ponto. A Bíblia diz que Abraão orou por Abimeleque, que estava trazendo prejuízo para ele, e Deus abençoou a vida de Abimeleque. Mas nunca orou a tal ponto. Nem os profetas oraram, irmãos, pelos malvados de uma maneira assim, por pessoas que estavam lhe perfurando os pés e as suas mãos.
Ele é um modelo, irmãos, a ser seguido, a qual aqui lhes mencionei a respeito de Estevão. Aprenderam com alguém. Agora, com quem que Jesus aprendeu a orar assim? Jesus, irmãos, é o original divino. Jesus não aprendeu com ninguém, mas ele aprendeu com a sua essência, com a sua forma de ser e viver, a sua forma amorosa de ser. Como, irmãos, na natureza de um peixe é nadar e viver debaixo d'água, viver na água, a essência de Jesus é amar. Assim como a essência de uma ave de um pássaro é cantar, e não sabe fazer outra coisa a não ser cantar e voar, a natureza do Senhor Jesus é excelsa em grande amor. Sua natureza é amar. Ele consegue a transmitir. E ele orou então pelos seus inimigos e segue orando pelos seus inimigos ainda hoje, ainda agora. Ele continua ainda a orar, ainda interceder, ainda a clamar e continua ainda a clamar. A sua oração também, eu trago aqui um ponto que é muito misericordiosa. Aqueles pelas quais o Senhor Jesus orou, de acordo com o texto, eles não mereciam a sua oração. E nem tinham feito nada que pudesse motivar nele uma bênção como recompensa dos esforços ou dos seus serviços. Alguém que você ora, que você quer muito bem, e você tem uma gratidão, continue a orar. Mas lembre-se que o nosso mestre, que é o amado Jesus, ele diz assim: orai pelos que vos persegue. Como é que é? Orai pelo que vos persegue. E chega na hora, irmãos da cruz, imagina, Jesus faz diferente? Não. Ele ensina, não o que ele aprendeu no curso de teologia, não o que ele aprendeu na faculdade, ou com um grande mestre, um grande rabino, mas ele ensina o que ele vive, aquilo que ele é. Por isso a sua palavra, a sua pregação sempre foi uma pregação de autoridade, porque ele falava o que ele vivia. Então aqueles homens por quem ele orou não eram alguém merecedores, não fizeram bem para ele um dia, algum benefício. Segundo a observação que eu trago aqui, eles não pediram oração. Alguém já pediu uma oração por você? Alguém já pediu oração por você? Levanta sua mão. Quantos já pediram oração por você algum dia? Tem na igreja, ora por mim. Mas brinca, né? Irmão, 6 horas, né? Tem na igreja, 6 horas por mim lá. Não pediram oração. Eles não imploravam. Por favor, ore por nós. Coisa está mal aqui em casa. Botaram uma macumba lá na esquina da minha rua. Uma oração lá, mas uma oração forte. Não. Eles não pediram oração. Não pediu que orasse. Diga-se de passagem, seria o último pensamento na mente desses homens. De dirigir-se a Jesus e dizer: ore por nós. Talvez até quando eles ouviram Jesus na cruz dizendo: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Talvez eles olharam um para o outro e começaram a caçoar, a rir, a zombar da sua oração. Não apenas foi ignorada, mas a oração do Senhor Jesus também foi depreciada. A sua oração foi tema de risadas, de zombarias dos algozes. Eles mereciam a maldição. Os discípulos certa vez foram a uma determinada cidade e não receberam. Os discípulos chegaram depois para Jesus e perguntaram: mestre, queres que nós venhamos pedir para descer fogo do céu e consumir esse povo? Meus irmãos, observe bem que esses homens mereciam a maldição. Quando os discípulos perguntam para Jesus: querem que nós pedimos para descer fogo do céu? Jesus diz para eles: olha, vocês não sabem, vocês não conhecem que espírito sois vós.
Não vim para destruir o mundo, não. Não vim para arrebentar com a vida das pessoas. Tá, irmãos, há uma ignorância no meio evangélico. A ignorância entre colegas, pastores, se posso assim dizer que são. Diz o seguinte: quando a pessoa está indo tudo ruim, ó, Deus está pesando a mão, Jeová está pesando a mão. Irmãos, não vem de Deus, porque Deus não é assim, não conhece Deus verdadeiramente. Talvez foram pessoas que foram criadas num sistema de algo tão rígido, numa doutrina tão, que nem dá para chamar de doutrina, mas um sistema tão rígido, tão rigoroso, que mostra um Deus violento. Olha, irmão, João 3,16 nos mostra um Deus tão amoroso. Lucas capítulo 15 nos mostra Deus como um pai que espera a volta do filho que o desprezou. Há pessoas que querem trazer muitos para os caminhos do Senhor, mostrando o inferno. Você quer ganhar alguém para Jesus? Não aponta para o inferno, aponta para a cruz. Diga: olha, isso aqui é amor. Alguém que te amou, alguém que se interessa, alguém que importa-se contigo, alguém que chora por ti, alguém que sofre contigo. Isso é evangelho. Os fariseus, sim, apontavam para Moisés. Ah, irmãos, e com Moisés era assim: dente por dente, olho por olho. Pegou, apedrejada nele. Adulterou, apedrejado. Aí os médicos, a causa morte, apedrejamento. Causa morte, apedrejamento. Meu Deus, irmão, acho que ia faltar pedra, ia faltar cemitério. Aí Jesus mostra o seu amor, Ele mostra a sua compaixão. Ele não amaldiçoa, Ele abençoa, Ele intervém. E a Bíblia diz, irmão, se alguém tiver pecado, temos um advogado para com o Pai. 1 João 2:1. Meus filhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Amém? Diga comigo: Jesus Cristo, o justo. Diga de novo: Jesus Cristo, o justo. Justo. Tem uma expressão usada aqui: advogado. E o que faz um advogado? Ele pega a causa de alguém, ele vai com base na lei, e ele vai argumentar em favor do seu cliente, para salvar o seu cliente de uma condenação, ou então tentar minimizar a acusação contra o seu cliente. Agora, irmãos, Jesus, advogado na cruz, Ele pega a causa desses homens e Ele procura alguma coisa, vasculha algo que Ele possa usar como argumento para o Pai em favor deles, e não encontra nada que possa aliviar aquilo que lhes condenaria diante do Pai. Não encontra um argumento. Diga comigo: ele não encontra nenhum argumento. Jesus não tem nenhuma base legal para defender os seus algozes. Que Ele intercede, irmãos, por aqueles que rejeitaram. Agora, se Ele está intercedendo ao Pai em favor daqueles que não merecem, não estão pedindo a sua oração, por acaso não vai interceder pela tua situação, pelo teu caso, pela tua vida, que clama, que ama a presença dEle? Eu tenho certeza que ninguém veio aqui amarrado, obrigado, empurrado, ninguém está aqui algemado, mas você está aqui por paixão por Jesus, desejo da presença dEle, porque você o ama. E quando você se coloca na presença de Deus em oração, o prazer dEle é interceder por você diante do Pai. Que prazer é esse?
tão precioso. Se Ele faz por quem não merece, se Ele faz por quem não é justo, porventura, não nos acolherá a nossa oração, o teu clamor, a tua súplica, que você faz e valoriza como ouro o teu momento a sós com Deus? Quão preciosa é essa oração, quão profunda é essa oração. Ele intercede, irmãos, por aqueles que rejeitam. Ele jamais, irmãos, rejeita o nosso clamor. Não existe, eu quero dizer que não existe nada de bom em nós. O que existe em nossa vida, irmãos, é maligno, uma natureza assim decaída, mas nada impede de Jesus interceder por você. Você que está pedindo para Jesus uma libertação, uma transformação, Ele intercede por você. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Você está lutando contra algo, Ele intercede por ti. Ele tem prazer de interceder e pegar a tua causa. Jesus, mesmo não tendo argumento, uma base legal, o nosso Senhor revira os arquivos dos seus inimigos para encontrar neles algo que pudesse argumentando a favor deles, mas não pode ver nada que os seus olhos sabiamente, com tanto amor e carinho. Mas o que Jesus usa? Jesus repousa, irmãos, a base legal da defesa na ignorância deles. E Jesus disse: não sabe o que faz. Não sabe o que faz. É o único argumento que Jesus encontra. Eles não sabem. Eles não conhecem. Eu pergunto nessa noite, entre tantas pessoas que estão aqui que são novas criaturas, um dia você disse assim: por que eu não conheci Jesus antes? Quantos que já disseram isso? Jesus amado, como é bom Jesus. Por que eu não conheci antes? Ah, meus irmãos, é a base legal de Jesus para o perdão de todos os nossos pecados. Nós não conhecíamos Jesus. Nós não conhecíamos a imensidão do seu amor e da sua bondade. E hoje nós podemos desfrutar do seu grande amor. E essa oração que salva 3.000 pessoas, a quem Pedro prega, e ele se converte naquele dia. E eu quero encerrar usando o último ponto, irmãos, desta mensagem. Isto é, esta oração é um grande ensinamento para nós. Essa oração é um grande ensinamento para nós que somos a igreja. A igreja não está aqui para acumular riquezas, para levantar um outdoor dizendo: olha, é a igreja mais maravilhosa, mais querida, mais amada do mundo. A igreja não está aqui para desfrutar de algum prestígio político ou de qualquer outro tipo de natureza. A igreja não está aqui, irmãos, para amar. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa deve ser a natureza da igreja. E a natureza da igreja, irmãos, deve estar com o seu olhar focado para o mundo perdido, para os perdidos. Por isso que nós começamos com o nosso banner lá na frente: ganhar, 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 ganhar. Nós queremos ganhar, irmãos, e cuidar muito bem daqueles que são ganhos através do discipulado. Queremos ganhar, queremos consolidar. Deus nos tem dado as ferramentas para esse trabalho. A igreja, irmãos, precisa cumprir a sua missão. O mundo está morrendo e a igreja precisa viver para gerar vidas.
eu faço aqui uma comparação, assim como uma pilha ou uma bateria, que não existe para viver para si. Ela existe com uma função. Ela existe com um propósito. Assim é a igreja. Assim são os nossos apriscos. Existe um propósito. A igreja não existe para fazermos louvor. Embora tenhamos louvor no culto. O papel da igreja não existe para que tenhamos escolinha, embora a escolinha é uma bênção na vida da igreja. A igreja não existe, irmãos, para fazer uma campanha e nós comprarmos 5 terrenos, embora nós precisamos comprar 5 terrenos, um do ladinho do outro, para nós construir um espaço maior. Amém? Há um ano atrás, o nosso culto não estava sendo aqui, estava sendo aqui no auditório do Colégio São Luís, porque estávamos aqui já sem telha. Nós destelhamos tudo e reconstruímos e fizemos um novo telhado para fazermos uma igreja maior e a igreja cresceu. E há 3 meses atrás nós derrubamos de novo mais as paredes do salão, emendamos a igreja com o salão, né? Porque a igreja mais chega ao limite até ali, irmãos. Mais 2 fileiras de cadeira ainda cabe. Depois disso não cabe mais. Mas a igreja ela não existe somente para construir. Para nós botar ar-condicionado, para que no verão a gente não tenha que se abanando. É uma missão da igreja, não é esta. É como uma bateria, que ela não existe para viver só por si mesma. Ah, eu não sabia que alimentar uma bateria era tão bonita. Tem até entrada, né? Entrada USB na bateria agora. É a última geração. Ela não existe só para dizer que existe. Ela existe uma função. E nós somos a igreja. Amém? Amém. Quem estava na quarta-feira aqui? Bem? Qual foi o tema da mensagem de quarta? Minha igreja, minha vida. Como é que é? Minha igreja, minha vida. De novo? Qual foi o tema de quarta-feira? Minha igreja, minha vida. Minha igreja, minha vida. Função da igreja. É aquele projeto do governo, Minha Casa, Minha Vida. A mensagem de quarta foi minha igreja, minha vida. Irmãos, por que a igreja existe? Para cumprir. Como Jesus fez na cruz do Calvário. Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Nós venhamos, irmãos, começar a ser despertado mais ainda, para fazer e cumprir o grande propósito de Deus. E você tem um lindo propósito no corpo de Cristo. Amém? Nós somos a igreja e nós temos um grande propósito de Deus aqui na terra. Amém? Para sermos igreja, para vivermos como igreja. E eu finalizo, irmãos, dizendo isso. Se Jesus demonstrou esse amor tão grande para conosco, não apenas por aqueles homens ali, mas Jesus estava expressando aquela palavra para alcançar-nos hoje. Eu digo para você que, quem sabe hoje, está aqui pela primeira vez, a primeira vez que você encontra e entra numa igreja evangélica. É para você que ele fez esta oração, pedindo perdão pela sua vida. Quem sabe você tem dito, não, mas eu não tenho que pedir perdão. Eu nunca matei. Eu nunca roubei. Não é mesmo que geralmente as pessoas dizem? Mas ele morreu pelos seus pecados. Ele morreu por você. Ele morreu para te dar vida eterna. Ele morreu para nos reconciliar com o Pai. Por isso que ele diz, Pai, perdoa-os. Pai, perdoa.